Provérbios capítulo 3. Vamos meter na palavra? Vamos lá? Na palavra aí, os irmãos sentados mesmo, a gente já leu todo o Provérbios capítulo 3. São 35 versículos. Abre aí que um desses versículos a gente vai meditar. E eu vou dar a explicação, não é? Um relatório, o sentido da exortação à obediência ao Senhor. Na verdade é uma exortação. Vejamos aí o capítulo 3. Eu não sei quantos irmãos lembram de um irmão que passou aqui pela nossa igreja. Ele era policial civil. Ele é ainda policial civil. Não está mais aqui, ele é do interior. Agora eu me esqueço do interior. Nosso irmão, a gente chamava dele Varão. Tudo dele era provérbios. Provérbios. Ele deixava provérbio para todo mundo, né? Varão, guarda na tábua do teu coração, e começa a falar. Realmente ficou na minha memória a passagem desse irmão aqui. Exortação à obediência. Versículo 1, todo mundo comigo, vamos lá? Filho meu, não te esqueça da minha instrução e guarda os meus mandamentos no teu coração. Instrução, lei, mas aqui nessa a Bíblia mais avançada, nova, Almeida, fala de instrução. Queridos irmãos, e aqui vem vários temas, mensagens, abordagem sobre, não é, essa literatura também, sabedoria e também palaciana. E Palácio foi um rei que escreveu. Presta atenção, não te esqueça da minha instrução. Ele chama atenção, filho meu, chama de filho, para não esquecer da instrução. Você lembra, tem uma exortação também na sabedoria lá em Eclesiastes, lembra-te do teu Criador, não lembrar. Ensina o menino no caminho que ele deve andar, e quando ele ficar grande, nunca vai esquecer daquilo que você ensinou. Qual o caminho? O caminho da salvação, o caminho da casa do Senhor. Você vai ensinar e ele vai guardar no coração. E aqui em Provérbios tem essa exortação que aqui fala sobre não esquecer a lei do Senhor, não esquecer minha instrução. O conteúdo de todo esse texto se assemelha ao discurso de um pai no momento que o filho está saindo de casa. Veja essa compreensão. Imagina só você ter essa compreensão lendo nessa ótica, um filho saindo de casa, o pai chamando e dando instrução para ele. Então, perceba aí, quem sabe o filho pródigo recebeu toda ela, mas ele não quis saber da instrução do pai, ele rejeitou. Mas eu gostaria que os irmãos passassem a perceber esse texto, não esquecer a partir desta visão. Um filho saindo de casa para sozinho enfrentar a vida, e o pai fica preocupado. Mas não foi um pai negligente, foi um pai que ensinou, porque tem muitos filhos que recebem a instrução paterna do pai, leva para a igreja, leva para a escola dominical, e quando cresce arruma novas amizades e quer experiência no mundo, rejeita do coração. Queridos irmãos, eu estava lendo aquele texto, lembra-te que eu tenho contra ti uma daquelas igrejas, a igreja de Éfeso, que tu deixaste, abandonaste o teu primeiro amor. Eu estava observando aquela palavra abandonar no original, lá no grego, significa alguém que abandonou consciente, sabia que estava errado e continua errando. Porque tem pessoas que estão na ignorância, mas há pessoas que um dia já provaram, sabem o que é certo, já leram a Bíblia, está na casa do Senhor e começa a fazer aquilo que Deus não se agrada. Então, esse pai dá um conselho a seu filho: filho meu, observe que não é alguém estranho, é filho. O filho pródigo é filho, é alguém que conhece, mas não tem mais alegria de servir ao pai. Mas mesmo assim fala de filho. E o pai chama o filho para não esquecer da lei, não esquecer da instrução, guardar no coração. Eu acho isso aí, eu acho muito interessante. Meu filho, você está indo, está saindo de casa, mas guarde os meus conselhos. Guarde o que eu ensinei a você no seu coração. Por que ele pediu isso ao filho? Você vai ver o versículo de número 2. Porque se você guardar, eles aumentarão o quê? Os teus dias e te acrescentarão anos de vida e de paz. Por que você acha que tem muita gente desassossegada por aí, sem paz? Por que você acha que tem tantos jovens aí que estão numa miséria, tem essa liberdade e a vida dele é uma vida de drogas, de prostituição, porque não guardou.
a lei do Senhor, nem medita nela, nem dia e de noite. E aqui tem esse apelo desse pai para esse filho que está deixando a casa. Não existe tempo para um longo discurso, o autor aqui considera, mas apenas para tocar em pontos vitais, tendo em vista o sucesso da vida do filho. Naquele momento que o filho anuncia a sua saída, o pai não tem tempo. Esse discurso aqui não é longo, mas o pai toca em pontos vitais. Se você observar, presta atenção, e ler esses 35 versículos, um pai preocupado com o que o filho vai enfrentar lá fora. Quem é que não se preocupa? O pai, quando o filho muda, ou entra na universidade, ou quem sabe no exército, hoje não tem essa preocupação, até porque parece que quase que não é, hoje o serviço é voluntário, não é obrigatório, mas na minha época eu servi, eu passei 1 ano no quartel, e minha mãe me deu muito sermão, cuidado lá no quartel, e começava a falar, porque a pessoa falava muito, entrou no quartel, o crente se desvia, e vai para o mundo, e vai para a bebida, e eu vi muita gente fazendo isso mesmo, muitos. Eu servi, passei 1 ano no quartel e vi muitas pessoas que eu só conhecia que era crente quando já terminou 1 ano. Eu era crente, me desviei aqui. No primeiro mês se desviou, então não guardou. Quem sabe aquelas pessoas ouviram, porque eram evangélicos, mas deixaram, abandonaram. E até hoje tem gente que está abandonando a obra de Deus, está abandonando a Bíblia. Isso é um perigo, abandonando a leitura, não tem mais alegria. A sua mente está envolvida em tantas coisas. E nessa relação aqui de conselho, ele falando em pontos vitais para o sucesso, aqui são conselhos e lembranças e promessas. Quase todo filho recebe esses conselhos de seus pais. Porém, as promessas contidas não abrangem apenas o mundo espiritual. Todo esse contexto fala de coisas materiais que o homem almeja e sonha em obter. Analise. Cada palavra ele fala sobre sabedoria. Se o filho guardar, olha, se o filho obedecer a sua mãe, é porque muitas vezes os filhos não obedecem. Ele até escuta, mas às vezes a mente já está corrompida. Por isso que precisa o pai e a mãe orar muito. Eu fico observando Jó, a criação de Jó. Jó orava pelos filhos, porque quem sabe que meus filhos estão pecando? Às vezes o pai nem está sabendo, e quando recebe a surpresa, os filhos estão pecando, os filhos passaram além do limite e muitas vezes tem notícias trágicas. Pensando aqui nesse filho que está abandonando, eu quero apresentar pelo menos três pontuações. 3, aqui baseado nestes versículos. Primeiro que eu quero levantar é o versículo número de 12 a 18. A gente dá um salto, ok? 12 a 18, que encontra sabedoria. Esse versículo, ele diz que esse Deus, ele vai punir, não te inoje se você for repreendido. E o versículo 13 diante, ele está falando aqui sobre encontrar sabedoria. Você peça a Deus, a gente pede, você peça também a Deus. Nós devemos pedir, Senhor, dá sabedoria a meu filho, dá sabedoria a minha filha. Porque, irmão, se é uma coisa que precisa no dia de hoje, sabedoria. Você já pensou se José do Egito, se a gente quiser falar, não tivesse sabedoria, como ele lidaria com aquela situação? Você já pensou, Sadraque, Mesaque, Abednego, em nova nação, costume diferente, longe da pátria, longe dos pais, longe de todo mundo, se ele não tivesse guardado no coração? Reconhece a Deus nos teus caminhos e ele vai endireitar aquilo que porventura está troncho. Em primeiro lugar aqui, no versículo número 13, fala de sabedoria. Olha, o que é que ele diz para o filho? Feliz é quem encontra sabedoria e quem adquire entendimento. Você ter um filho sábio, você ter uma filha sábia, você andar em sabedoria, coisa boa. Esse filho vai olhar, aquela amizade não dá para mim não. Você já viu muitas vezes um pai e uma mãe preocupados dizendo, meu filho, cuidado com aquelas amizades. Não é para você deixar de falar não, mas nem tu junta não te mistura com aquilo ali não. Porque sabe que são amizades que vai levar à destruição. São amizades que muitas vezes levam o filho para um presídio. Você sabe disso? E às vezes leva até para o cemitério, para a morte. Por isso que o salmista, com cuidado, toda a literatura a gente vai ver isso, na sabedoria, bem-aventurado é o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Cuidado com os ímpios. Não se senta com esse no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que tem de gente por aí para dar conselho errado?
Igreja? Para que igreja? Sai disso, rapaz. A minha, quando eu fazia em 1988 na universidade, fui fazer o curso de letras. Quando cheguei na universidade, o que eu vi logo foi um bocado de gente revoltado. Meu pai me prendia. Tinha um que o pai dele parecia que era major do exército. Ele vivia um sufoco em casa. A universidade me libertou. Agora eu faço o que quero. Eu disse, mas rapaz, e eu ali evangélico, né? E ele fez, tu também era evangélico? Eu disse, era não, sou, meu irmão, pela misericórdia, viu? É pela misericórdia. Ele falou, eu não quero mais não. Eu quero agora viver, fazer tudo o contrário que meu pai me ensinou, tudo. Veja o que acontece. E ali ele não queria, então faltou sabedoria naquele jovem. Eu realmente não sei mais a vida dele. Foi um período, foi um tempo que eu passei na universidade e aquele jovem andou pelo caminho da homossexualidade. Só para ter uma ideia, só para contrariar o pai tantas coisas e começou a andar no caminho que não agradava ao Senhor. E ele disse, agora eu estou bem. Agora que essa é a verdadeira vida, porque eu estou livre. E a Bíblia diz que há caminhos que para o jovem, para o homem, parece ser bom, mas no final são caminhos de destruição. E aquele jovem vai entender que o pai dele tinha razão, mas é a liberdade ou a libertinagem. Então ele diz aqui, se você adquirir sabedoria, adquirir entendimento, o lucro da sabedoria é melhor do que prata. Sua renda é melhor do que o ouro, porque muitas vezes, vá meu filho, ganha vida, faça muito dinheiro. Você sabia que tem muita gente atrás de muito dinheiro, cai em muitas ciladas, cai em muitas armadilhas, e às vezes é um caminho sem volta? Eu quero que você viva bem, meu filho, e o que você tem, Deus vai lhe sustentar, Ele vai abrir porta para você. Mas aqui, olhando para Almeida, esse comentário eu achei interessante, que ele diz assim, o texto contém elementos que todos os homens buscam durante a vida. Quem é que não quer felicidade? Deixa eu perguntar aqui, quem é a mãe e o pai que não quer que seu filho seja feliz? No casamento, no estudo, na profissão. Coisa boa você ver sua filha, seu filho feliz, esse jovem. E esse pai dava conselho, adquira o conhecimento, meu filho. E a gente sabe aqui, por isso que fala não apenas de coisas espirituais, mas ele diz assim, quem é que não busca felicidade, lucro, riqueza, longevidade e paz? Olha as academias como estão cheias, todo mundo quer saúde, quer ficar sarado, quer comer folha. O que tem gente comer folha, outro dia eu estava num acampamento da juventude, o irmão botou um prato de folha, eu disse, que é isso aí, meu irmão? Aqui é minha comida, meu irmão, vou ficar sarado agora, mas isso aí não dá sangue não, meu irmão, só folha. Não, aqui é o caminho. Depois eu não vi ele jogando bola, 5 minutos ele, só a folha aí, não é só folha não. Aí tem que procurar um nutricionista, é verdade ou não é? Para não comer, para balancear essa alimentação, mas é a onda do mundo, é muita coisa que a gente está vendo por aí. Já Fernando toma um caldo verde, que a gente já conhece, todo mundo já sabe da história, que é a nossa irmã lá de Jane faz, aí está mais forte, ficou magrinho, perdeu a barriga, mas está bem. Mas queridos irmãos, veja o que é que o texto diz. Olha, todos buscam isso, longevidade, uma vida de paz. Todas essas bênçãos serão alcançadas como fruto da posse da sabedoria e entendimento. Quem tem sabedoria e entendimento vai alcançar isso. Sabedoria de Deus, buscando conhecimento. Mas às vezes o filho já engrossa a voz, já acha que a mãe não serve de nada o conselho dela. Você sabia que tem mãe triste com o filho por conta disso? Eu sou dono do meu nariz e tal. Deveria escutar mais ao pai e à mãe. Filho meu, escuta minhas instruções. Eu sei que você agora tem uma nova vida, casou, tal. Tem pessoas que não querem mais ouvir os pais e deveriam ouvir mais. Então, seguindo aqui a linha de raciocínio desse pai que está aconselhando seu filho, ele diz, olha, feliz não é quem tem riquezas. Há um conceito de muitas pessoas que de quem tem riqueza é feliz. Mas olha o que ele diz. Mas quem encontra a sabedoria e adquire o entendimento. Lembra de Provérbios 1,7? O temor do Senhor é o princípio de quê? Da sabedoria. Mas os loucos desprezam. Veja Provérbios. Vou lá perseguindo. E o que é sabedoria? É ser temente a Deus. Não é a riqueza, não é o status, não é a profissão. Isso vai ser bom se você buscar reunir tudo isso. Mas lembre-se que o principal é a sabedoria do céu. Eu já vi uma palavra para a juventude, já preguei em congresso, que diz assim, seja um jovem para frente, tá certo, mas nunca deixe Jesus para trás, cuidado com isso. Sempre seguindo ao Senhor. E ainda falando de sabedoria aqui, ele diz assim, a sabedoria precisa ser garimpada.
em meio a muitas informações, e o entendimento cobra um preço para ser alcançado. O ato de compreender os princípios bíblicos e colocá-los em prática é o modo como se alcança a verdadeira felicidade. E infelizmente muitas pessoas têm esquecido os princípios bíblicos estabelecidos por Deus. O caminho de Deus é perfeito, mas muitas pessoas têm esquecido e se dá mal. Até ter um emprego bom muitas vezes. Essa semana eu estava na feira lá em Tiúma. Foi domingo, bem cedinho. Antes de vir aqui para a igreja, a gente está na feira, daqui a pouco bateu uma pessoa do meu. Oi, rapaz, tudo bem, Samuel? Oi. Eu me lembrei vagamente. Uma memória de elefante, esse menino lembrou de mim quando a gente tinha 13 anos. Eu disse, oxe, ele careca, já com cabelo branco. Eu disse assim, rapaz, não. Que olhando para ele olhando para mim. Ele fez, Samuel, do Conde Pereira. Eu disse, e tu é quem? Eu sou Fubinha. Eu disse, a Fubinha. Era brinca. Aí eu me fui recordando devagar, né? Aí ele fez, tem Nino, não sei se Nino está me escutando, Fubinha, que eu dei o canal aqui. Tu estás do que da vida? E não sei o que, estás aonde? Tem filho, tem neto e tal? A gente já dessa idade, já fala até de neto, sabia quando se encontra, não é muito tempo. Eu disse, cadê Nino? Aí fez, Nino está bem, ele quer falar contigo, vou dar o telefone. E ele telefonou, ele é coronel, já está reformado. Aí ele ligou para mim, ei rapaz, eu vou te visitar, eu venho mesmo. Vamos marcar um encontro, bora. Tu é pastor ainda da igreja? Sou. Ele sabia que também estava no pastor. Vai fazer uma visita. Aí eu fiquei pensando, você está bem? Aí eu vi no perfil, que a gente tem um WhatsApp perfil, Deus é maravilhoso. Eu disse, olha que bom, porque pelo menos eu não sei nem como é que está, não vou fazer nenhum juízo, mas só a pessoa já colocar o nome de Deus no seu perfil, que Deus é bom, que Deus é misericordioso, eu e minha casa servimos ao Senhor, isso é muito bom, quer dizer que está lembrando do Senhor. E eles estão ali, e eu disse a Marisa, eu tenho uma obrigação, eu sinto no meu coração, de falar da beleza do Evangelho de Cristo para essas pessoas. E a gente está aí nesse encontro, e eu peço oração, quem sabe um dia ele me visita aqui, eu apresento aos irmãos, e a gente era de um timinho de futebol, jogava lá no Flamengo, no Ipiranga, eu era lá direito, eu jogava uma bolinha, jogava aí a bolinha aí, Aí naquele tempo, né, irmão? Faz tempo. E ele perguntou, e Salomão? Eu disse, pastor, está lá na Iputinga. Jogava também lá com a gente, na tal hora de recreio. E às vezes a gente pegava o dedo da passagem do Conde Pereira, comia a coxinha, tudinho, e vinha a pé para Camaragibe. Era fazer o quê? Mas lanchava. Você sabe que jovem muita aventura, né? E aí pegava o trem, tinha um trem. E eu fiquei com medo, porque teve um que pulou do trem, terminou se dando mal. Eu disse, rapaz, para mim não. Mas São Lourenço para cá, um jovem, bem rápido. Juventude tem muita história, mas eu vou deixar quieto isso aí, viu? Deixa isso quieto, depois a gente conversa outro dia. Mas, então, ele aqui fala de sabedoria. E sabe quem é sábio na visão do salmista, daqui da sabedoria? É aquele que busca Deus. O temor de Deus é o princípio. Quer conhecer um adolescente sábio? Um jovem sábio, um adulto sábio, um idoso, é que teme a Deus, coloca a Deus em primeiro lugar, ora, agradece, amanhece o dia pensando em Deus, fala sobre Deus e agradece e reconhece Deus em todos os seus caminhos. Veja se não é assim que ele diz. Veja bem, versículo número 6, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento. Verso 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele vai fazer o quê? Sabia que Deus endireita a vida da gente, bota tudo nos cantinhos, porque se não fosse isso a gente tava a vida troncho, né? Certa vez eu vi um camarada dizer, tu tá mais certo que rabo de porco. Eu notei que o rabo de porco é troncho, né? E o cara tá mais certo que rabo de porco, então não tá certo não. Mas quem tá certo é quem anda justificado por Deus. Lembra de Romanos capítulo 5, versículo 1? Justificado, pois, pela fé, nós temos paz com quem? Com Deus. Irmãos, sabedoria. Agora, ele traz aqui outro tema que eu queria considerar. A gente vai pular, vai tratar de outro assunto. Veja o versículo 27. Eu queria apresentar esse texto aqui. Verso 27, a igreja pode ler? Coloca aí. 3:27. Não negues o bem a quem tenha direito, se estiver em teu poder fazê-lo. Vamos todos ler nessa tradução aqui, vamos lá. O versículo de número, coloca aí, varão de fogo. Gilton, fica ligado aí nas... Versículo 27, vamos lá.
Todo mundo lê nessa tradução aqui. Vamos ver. 3:27. Chegou não? Então na sua Bíblia. Vamos lá, orar para o Gilton, todo mundo. 3:27, vamos lá? Trocando em miúdos. Alguém está com a linguagem de hoje aí? Vai ver na linguagem de hoje. Se você puder fazer o bem agora, faça. Não deixa para amanhã. Não deixa para depois. Chegou aí? Amém, Gilton. Glória. Vamos lá? Verso 27. Não deixe de fazer bem a quem o merece, estando em tuas mãos a capacidade de fazê-lo. Por que não? Você pode fazer, deixa para amanhã. Faça hoje. Isso é um conselho. Veja o comentário aqui. Veja que comentário. Quantas vezes a gente deixa de fazer o bem e perde essa oportunidade? A oportunidade de fazer alguém mais feliz, de ajudar alguém. Aí o comentário aqui em Almeida é o seguinte. Vamos lá. Apesar de extremamente simples de compreender este versículo, é dificílimo de ser praticado na íntegra. Sempre é possível fazer o bem em todo o tempo. Não se trata apenas de um conselho, mas de um mandamento. Receber um bem, uma oportunidade ou um benefício é um direito de toda pessoa. E ninguém pode, deliberadamente, tirar isso de outro. Uma autoridade, por exemplo, tem autonomia de fazer ou não o bem. Vai estar obedecendo a Deus e muitas vezes não pratica. Deixa eu dar um exemplo aqui sem querer me aprofundar. Quantas autoridades políticas no nosso país, em vez de fazer o bem, às vezes desvia aquilo que era para o pobre. Isso é verdade ou não é? O que ele fazia seria natural, aquilo que é aplicado para a educação, ser para a educação. A verba que era para a saúde, que era para o respirador, para o pessoal respirar, ser para ele respirar. Sabe que aquilo é o certo, sabe que o dinheiro é para isso, mas desvia o dinheiro. Aí vem a corrupção, vem a morte, vem a tristeza, sabe que deve fazer o bem. E aquele chama a atenção para as autoridades. Uma autoridade que tem poder, tem condições de fazer, e muitas vezes nega. Um bem a um empregado. Um bem aquele empregado que trabalha, que não tem direito a férias, não tem direito às horas extras, não tem direito, mas sabe que é um direito dele, e nega. Queridos irmãos, eu podia continuar, tem muito assunto, mas eu queria pular para o terceiro e último. Olha, veja o que ele diz aqui. Continua nessa aí, no verso 28, Gilton. Veja o verso 28. A gente leu o 27. Quer que está ao 28? Vamos lá? Não digas, vai e torna, e amanhã te darei. Tu tendo contigo. Ô irmão, é fácil de entender isso ou não? Você não tem com você? E por que não quer dar? Por exemplo, você pode ajudar a seu pai, ajudar a sua mãe, ajudar seu irmão. Aí você diz, amanhã eu vejo isso. E a pessoa está precisando agora daquilo ali. Talvez seja uma cesta básica com alimento. Amanhã, vem pegar amanhã. Por que não pega hoje? E por que não pega hoje? Não tem, não já está feita. E por que guardar? Para virar bicho? A gente precisa fazer valer isso. Apesar de ser tão simples. Você está vendo uma pessoa sem um chinelo, mas tem em casa e não dá um chinelo não. E por que fazer isso depois? Ah, esse ano não tem bazar, com bazar. Esperar bazar para fazer? Se a gente pode fazer, faz. Hoje chegou na nossa residência, ali em Tiúma, Marisa separando umas roupas, umas coisas que tinha lá. Eu disse, que é isso aí? Foi uma vizinha que está desesperada. Não tem nada em casa e perguntou se a gente tinha alguma coisa aqui. Coisas que a gente nem usa mais, sabe disso? Nem está usando. Foi festa para aquela mulher. Irmãos, a gente está tocando numa coisa que é difícil. Não, depois eu vejo, eu estou cansado. E a pessoa precisando ser aquecida, precisando de alimentar. Você pode fazer. Então aqui, pulando para o último tópico, tem muita coisa para falar. Olha, aqui fala de algo que alguém não acredita ou nega e diz que não existe. Por exemplo, quem não já ouviu essa expressão? Deus é pai e não é padrasto. Deus não castiga ninguém. Castiga. E castiga. Aqui nesse versículo vai dizer, você pode ler com tranquilidade. Veja o que é que diz aqui o texto. Vamos lá. Versículo de número 11. 3:11. Filho meu,
não rejeita a correção do Senhor, quer dizer que Ele corrige. Nem te enoje da sua repreensão, quer dizer que Deus repreende. Versículo número 12. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai e o filho a quem quer bem. E aquele pai está falando com o filho, ele está repreendendo ele. Deus vai repreender. Tem gente aí sendo repreendido porque esqueceram de Deus. Ai de vós que esqueceste de mim. E aqui no versículo, pesado agora, mas eu vou ler, está nesse capítulo. Muito pesado eu acho. Mas eu queria ler o 33 e o 34. 3, 33 e o 34. Para a gente encerrar. Olha o que, a sabedoria da palavra diz. A maldição do Senhor habita onde? Está escrito assim na sua Bíblia ou não? A maldição do Senhor habita na casa de quem não é ímpio, não adora a Deus. Mas ele continua. Mas na habitação do justo ele vai o quê? Mas Deus, Ele ama a todos. Ele abençoa quem anda em obediência a Ele. Ele abençoa. Mas Ele castiga aquele que está em desobediência a Ele. Então aqui o comentário é o seguinte. 33 e o 34. Deixa eu ler o 34. Certamente Ele escarnecerá dos escarnecedores, mas Ele dá graça aos mansos. E o comentário é o seguinte. A maldição do Senhor, está em negrito aqui. O sábio se refere à maldição que visita os filhos por causa do pecado. E aqui um monte de texto. Ou será que a pessoa acha que vai pecar e Deus vai continuar abençoando? Não, Deus abençoa. Cuidado. Alguém está em desobediência a Deus, mas Deus é misericordioso. E é. Mas Deus é bondoso. Está certo. Mas Deus é justo. E Ele não tem por inocente o culpado. Quem anda em desobediência vai cair. Veja o que ele comenta aqui. Eu achei forte. E também porque os próprios filhos pecam. Todos pecaram. Tem uma referência muito pesada em Êxodo, capítulo 20, de 5 e 6. Apesar disso, ele afirma que na casa do justo vai permanecer a bênção de Deus. Maldição do Senhor. Quer dizer, aqui o comentarista não quer dizer que Deus vai provocar a desgraça na vida de alguém. Não, Deus é bom todo o tempo. Apenas Ele permite que as coisas conforme, segundo o mal que você fez. Cada um receberá recompensa. A lei da semeadura é infalível. O que semeia da carne vai colher o quê? Corrupção. Mas o que semeia do Espírito vai alcançar a vida eterna. Quem anda com Deus tem resultado. Quem faz a obra de Deus, quem anda com o Senhor, quem obedece ao Senhor tem bênção. Mas o que vai acontecer com o desobediente, irmãos? O que foi que aconteceu com Caim? O que foi que aconteceu com Esaú? O que foi que aconteceu com os filhos de Eli? O que foi que aconteceu com esse povo que desobedeceram ao Senhor? Ou será que a gente pula esses passos da Bíblia? Davi pecou. O que aconteceria com Davi se ele não se arrependesse? O profeta disse a ele, tu também não vai morrer não, mas a espada não vai sair da tua casa. A consequência é pelos nossos pecados. Tem consequência. Essa mensagem é uma instrução. A consequência de quem deixa a obra do Senhor, quem abandona, tem consequência. Veja como ele conclui aqui. Eu queria que a igreja ficasse de pé, por favor, por gentileza. Estamos concluindo. Ele diz assim: Deus tem prazer em abençoar, mas o homem procura seus próprios caminhos. É o homem. Ele diz assim: Ele vai permitir que as coisas aconteçam por conta da pecaminosidade do homem. Se deixa influenciar pelo mal. Quando uma casa é abençoada por Deus, tudo concorre para o bem daqueles que nela habitam. Nunca ouviu isso? Deus vai abençoar teu lar, tua casa, tua família, porque você está andando com Deus. Aguarde surpresa do Senhor. O mar pode estar bravio, pode acontecer o que acontecer, pode passar a prova e vai passar, mas Deus vai dar a vitória. Agora, quem está distante de Deus, desobedece, não espere outra coisa não. O salário do pecado é a morte. E minha oração é que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. E eu quero deixar para a meditação de todos os irmãos, Provérbios capítulo 3. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e te aparta do mal.
Obrigado, meu Deus, por este culto, pela palavra. Obrigado pelos cantos de louvores, pelas crianças que cantam. Obrigado pelos teus servos que honram ao Senhor com as primícias de todos os seus bens. A tua palavra diz que vão transbordar os seus celeiros. O Senhor vai abençoar quem devolve o que é teu, ó Pai. Tudo isso está aqui em Provérbios capítulo 3. Obrigado a Deus porque a sabedoria é o principal que devemos buscar. E a sabedoria, o teu temor é o princípio dela. Ó Deus, quantos de nós, ó Deus, precisamos ler mais a tua palavra e praticá-la, ó Deus. Obrigado por essa instrução. Foi uma noite de instrução, uma quarta-feira de instrução. Como precisamos reconhecer, ó Pai, que o Senhor é quem nos dá a vitória. Reconhecer, ó Deus, que às vezes estamos em falta. Tu és o Deus que tem prazer em abençoar a nossa casa. Mas a mensagem desta noite também falou em maldição por aqueles que vivem em pecado, numa vida distante de Ti, ó Pai. Em busca do dinheiro desenfreadamente, todos precisam, mas se esquece de Ti. Quero Te agradecer pelo Teu amor por cada um de nós. O Senhor é tão bom que nos avisa para nos aproximar mais de Ti. Quero Te agradecer por cada família aqui nesta noite, cada família abençoada, cada família aqui representada. Que nós a cada dia, Deus, possamos ensinar nossos filhos a buscar os Teus caminhos, ó Pai. E como esse pai aconselhou esse filho, nós possamos também receber o Teu conselho, Tu que és o nosso Pai. Leva-nos em paz para nossos lares. E que tenhamos uma quarta-feira, um restante na Tua presença, de bênção. Uma noite maravilhosa de descanso, ó Pai. E que venha uma quinta-feira na Tua presença, ó Pai. Porque nós não vamos temer o mal repentino, porque o nosso coração está confiado em Ti. Obrigado por esta noite. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Teu Espírito esteja sobre nós, nossa casa, e sobre todo o Teu povo espalhado na face da terra, desde agora e para todo sempre. A igreja pode dizer amém? Noite de bênção e noite de paz. Deus abençoe a todos.